Bom dia, tudo bem, pessoal? Nono ano é o seguinte, a gente vai dar sequência nas nossas aulas e eu vou estar corrigindo uma atividadezinha aí que eu tinha deixado para vocês, tá ok? Sobre a Guerra Fria, tá? E na sequência eu vou falar sobre a crise do bloco soviético, tá ok? Então vamos lá, me acompanha aí, por favor. A atividade que tinha ficado para vocês fazerem uma atividade da apostila aí, na página 8, certo? Que dizia o seguinte aí na pergunta: que tipo de organizações eram o Pacto de Varsóvia e a OTAN? Quais são essas organizações, esses tratados? Bom, vamos lá, vamos com calma aí. No caso, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia eram organizações militares, correto? Elas foram criadas aí nesse âmbito da geopolítica da Guerra Fria, claro. Tá? No caso, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, guarde bem isso, tá? Ela foi criada pelos países capitalistas, né? A gente tem que lembrar que o cabeça aí no caso é os Estados Unidos, certo? E em uma resposta à OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia com a liderança da União Soviética. Beleza? Tá? Então, fica da seguinte forma. São organizações militares lideradas pelas superpotências no período da Guerra Fria, visando a defesa contra um possível ataque inimigo. A OTAN significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, existe até os dias atuais, até hoje. É formada pelos Estados Unidos, Canadá, pela maioria dos países capitalistas da Europa, tá? E o Pacto de Varsóvia, como eu disse anteriormente, é uma resposta à criação da OTAN. Ela foi criada aí pela União Soviética, juntamente com os países socialistas, naquele âmbito de Guerra Fria. Tá? No caso aí, leste europeu, aí envolve também Cuba, entre outros países aí que aderiram a este bloco. Fica claro assim? Tá? Então essa é a questão 5 da página 8, correto? Já na página 10, nós temos aí duas questões 6 e 7, relacionadas ao textinho até que a gente comentou durante a aula, tá? Durante aquela videoaula que nós tivemos, durante a live que eu realizei na semana passada, né? Bom, então, na número 6, pergunta o seguinte: considerando o mapa da ordem bipolar, que é aquela teoria, e o mapa mundi político, responda aos itens. No caso aí, letra A e B. Na letra A, para identificar 5 países de diferentes continentes aliados aos Estados Unidos da América durante a ordem bipolar. Claro, né, a gente poderia até destacar aí o nosso país. Tá? O Brasil foi um dos aliados aí aos Estados Unidos da América durante esse período. Beleza? Mas vamos lá, eu destaquei alguns aqui para vocês. Coreia do Sul, que fica na Ásia, tá certo? Reino Unido, que fica no continente europeu, África do Sul, que fica na África, tá certo? E Austrália, que fica na Oceania. Correto, pessoal? Às vezes a gente pode até confundir Áustria e Austrália, tem que tomar às vezes um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cautela com esses dois países, tá? São países bem diferentes, um tá aqui não, né? Um tá na Europa, tá? Que é a Áustria, que é um pequeno país, e no caso a Austrália, que é a terra do canguru, né? A Austrália fica na Oceania, beleza? Bom, já na letra B, nós temos aí a pergunta, né? Identifique 4 países de diferentes continentes aliados da União Soviética durante a ordem bipolar. Bom, então só para relembrar, a ordem bipolar, que é aquele período em que as duas superpotências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, disputaram a hegemonia global, a supremacia, correto?
Então nós já falamos dos países que eram aliados dos Estados Unidos e agora, na letra B, países que são aliados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A mais conhecida como União Soviética. Bom, então destaquei alguns aqui para vocês. No caso, o Vietnã, que é um país que está ali no Sudeste Asiático, tá certo? Era um aliado aí da União Soviética, tá? Então, portanto, fica na Ásia. A Polônia, que é um país europeu, correto? Fica próximo ali à Alemanha, a Hungria, entre outros países aí, tá? No caso, a Polônia representando a Europa, Cuba representando a América, tá certo? Mais na frente aí a gente vai falar sobre Cuba, sobre Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, a implantação do socialismo lá, tá? A gente vai destacar essas questões para vocês aí. E no continente africano, eu destaquei Angola, tá ok? Que é um país que se aliou aí ao bloco comunista, beleza? Bom, então fica aí respondida a questão 6, agora a gente vai para a questão de número 7. Tá? E na questão 7, que também está relacionado aí ao textinho da última aula, tá? Era para explicar como era a antiga divisão do planeta em 3 mundos. Como que era a regionalização durante a ordem bipolar, durante o regime da Guerra Fria? Tá, então vamos lá. Nós vimos que existiam 3 blocos de países. Nós tínhamos os países de primeiro mundo, que eram aí os países capitalistas ricos, correto? No segundo bloco, nós temos aí, né, no segundo mundo, nós temos os países socialistas, países que eram adeptos ao comunismo, tá, ligados à União Soviética, tá, o segundo mundo. E o terceiro mundo, que são os países capitalistas pobres, do qual o nosso país estava incluído aí nessa lista, correto? Tá, então, só reforçando, 3 mundos. Primeiro mundo, capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas pobres. Correto, pessoal? Tranquilo? Tá, então, aí a gente termina a correção do exercício, tá? E na sequência agora a gente vai falar um pouquinho. Bom, eu já até havia começado com vocês na outra aula, tá? Que é aquela questão lá, bipolaridade dividindo nações, que é aí na página 10, né? O rodapé, finalzinho da página 10, do qual nós tínhamos aí a divisão, né, por parte dos países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial, lá, só para a gente relembrar, França, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. Esses países acabaram tendo por si o direito aí de dividir as áreas, enfim, aí, no caso, que foram derrotadas. O grande alvo aí dos países dessa época era a Alemanha, sem dúvida, era um país que todos temiam e tal, né, durante a Segunda Guerra, até eu cheguei a explicar isso para vocês aí em aulas anteriores, e a Alemanha acabou sendo vencida durante a Segunda Guerra Mundial e ela acabou, né, sendo dominada por esses países, beleza? Criaram tratados, conferências, né, aquelas famosas reuniões, tá? No caso é a Conferência de Yalta, né, que dividiu a Alemanha lá em 1945, né, no término da Segunda Guerra Mundial, dividiu a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Depois nós tivemos o Tratado de Potsdam, né, o Potsdam, beleza? De 1949, que selou a divisão aí entre os 2 países, criando 2 Alemanhas, a Alemanha Ocidental, capitalista, que vai receber a influência dos Estados Unidos e os demais países capitalistas do mundo, tá? A Alemanha Ocidental, e do outro lado, a Alemanha Oriental, cuja liderança fica a cargo da União Soviética, correto? Bom, pra vocês terem ideia, até eu cheguei a comentar isso com vocês, a Alemanha ela foi, sem dúvida, né, a Alemanha e o Muro de Berlim, que vai dividir apenas a cidade de Berlim, tá? Foi aí o símbolo dessa bipolaridade, tá certo?
nós tivemos ali o socialismo e capitalismo muito próximo, tá certo? Mas com uma barreira física que era e é até hoje, né, relembrado aí na história, o Muro de Berlim, correto? Bom, dando sequência, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a crise do bloco soviético. Professor, crise do bloco? Mas peraí, só para me entender, então o socialismo ele não funcionou, é isso mesmo? Com certeza, pessoal. O socialismo da União Soviética, ele não funcionou, fizeram de tudo e mais um pouco para tentar continuar aí a esse sistema, tá certo? Mas ele acaba se sucumbindo. A União Soviética, para vocês terem ideia, na década de 80 a população passava fome, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha água potável, tá? E só lembrando, a União Soviética hoje, nós conhecemos ela por Federação Russa, é um país que é muito castigado durante o inverno, tá? E muitas pessoas nessa época não tinham condição de ter aí um agasalho, né? Uma condição para suportar isso e acabava até mesmo morrendo de frio, tá? Então vocês imaginam que situação trágica que os soviéticos viviam naquela época, tá certo? É simples, a gente consegue entender, né, nos vizinhos aqui o que de fato é esse sistema socialista, esse comunismo. Tá? Ele vem disfarçado aí de socialismo, mas de socialista não tem nada, é uma ditadura comunista, essa é que é a realidade. Tá certo? Os vizinhos aqui no Brasil, aí, tanto a Venezuela e agora, propriamente dito, aí, a Argentina, né, vem sofrendo com esse sistema que, na verdade, só vai trazer diversas consequências, diversos problemas aí à população, tá? Realmente. Bom, então, a crise do bloco soviético, né, a gente nota que a União Soviética ela vai sofrendo diversas dificuldades econômicas, correto? Né? Produtos de má qualidade, as empresas estatais não tinham concorrência, a gente até falou sobre isso, então qual o motivo de pôr um produto aí de boa qualidade, de boa procedência? Nenhuma, né? Com certeza. Tá? Atraso tecnológico e escassez de mercadorias. Bom, acaba sendo um pouco até meio que contraditório isso, né? Falar sobre atraso tecnológico, porque a União Soviética nesse período, até eu mencionei isso com vocês, tinha uma das maiores tecnologias quando se fala em termos espaciais, tá? Foi uma potência aí na época, só que a gente nota, né, o problema em si maior aí que ela deixa de atender às demandas da população, tá? Diferentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos focou sim, né, em um melhoramento aí nesse setor espacial e tudo mais, criação da NASA e tal, mas não deixa o país à mercê, que foi o que acontece com a União Soviética. Tá? Nesse caso aí, em 1985, sobe ao poder aí Mikhail Gorbachev, né, que vai tentar reestruturar o país, né, reestruturar a República Socialista, no caso, né, a União Soviética. E dessa forma ele cria duas medidas, uma visando a questão econômica, que é a perestroika, tá, que em russo significa, né, reestruturação econômica, e do outro lado a gente tem a glasnost, né, que é a transparência política, ou seja, a volta do pluripartidarismo, tá, ok? Aos poucos a União Soviética vai deixando esse socialismo, tá, ok? E de fato entra nas vias aí do mundo capitalista. Correto, pessoal? Então fica aí, né, para vocês darem uma lida na apostila, né? Eu estou à disposição se tiver mais alguma dúvida. A gente vai ter uma live aí, né, às 9 horas, tá? Eu aguardo vocês para a gente tirar as dúvidas, beleza? E as orientações aí para a semana, tá ok? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.